Boa tarde a todos. Eu gostaria de, nesses breves momentos aqui, seguir comentário, como falou meu grande amigo Odilon, sobre a questão realmente, talvez, mais fundamental aqui de discernimento, né? Em assuntos tão graves, tão relevantes. E, para organizar um pouco a mensagem, eu colocaria duas grandes linhas, digamos assim, onde o problema tem que ser tratado. Uma linha é a linha estratégica, mais ou menos na linha que o Odilon falou, e a outra operacional. Do ponto de vista estratégico, e eu estou falando aqui especificamente com relação à Cientec, né? Se sabe que em qualquer país, em qualquer estado, tem que ter uma infraestrutura de apoio à qualidade, de apoio à produtividade, de apoio à inovação. Essa infraestrutura tem uma componente muito grande que é governamental, em qualquer lugar do mundo, independente. Se vocês verem nos Estados Unidos, por exemplo, recentemente eu estive lá discutindo um projeto muito interessante, onde o governo americano está colocando em 6 anos cerca de, olha, são vários bilhões de dólares, numa infraestrutura de apoio à manufatura avançada. Por quê? Porque eles chegaram à conclusão que que os Estados Unidos está perdendo a competitividade em manufatura avançada. É uma coisa bem técnica, é dinheiro do governo colocado justamente para que haja um fomento. Depois ele sai disso, né? Agora, tem uma série de infraestruturas técnicas que, independente, o governo acaba ficando. Aquelas infraestruturas que têm uma componente muito grande de externalidade, ou seja, que é importante para todo mundo, que é difícil de quantificar. Então, um órgão como a Cientec, que é um órgão técnico extremamente competente e sofisticado, ele é fundamental como base técnica de apoio. Eu, como presidente do Inmetro, tive a satisfação de ver o crescimento da Cientec, que tem mais da metade dos seus laboratórios acreditados ao Inmetro, que são laboratórios acreditados pelo Inmetro, que tem reconhecimento internacional, tá? Agora, tem um outro componente importante, que isso faz parte de um ecossistema, de uma infraestrutura de apoio à inovação. E quando eu falo em inovação, não é aquele conceito mais romântico e simplório de uma inovação disruptiva. O sujeito inventa alguma coisa aqui muito importante e depois passa para a indústria. A inovação, o conceito abrangente e correto, significa qualquer coisa nova que se implante num lugar, que é novo localmente, mas que propicie um ganho de capacidade produtiva, um valor para a sociedade, para a economia. Então, a Cientec, pude acompanhar um pouco, né, de ver a importância como uma boa instituição de apoio à inovação, principalmente inovação incremental, quer dizer, vários projetos para pequenas empresas que precisaram, por exemplo, fazer adaptações, que precisaram fazer o que a gente chama de engenharia reversa, que se faz muito, a China está fazendo muito essas coisas todas, né? Quer dizer, redescobrir como fazer de outra maneira. Outra coisa importante que tem que ter um órgão de Estado, é a capacidade técnica de fazer uma perícia e dar um resultado isento, absolutamente independente, em qualquer lugar tem, né? Então, só no Brasil, por exemplo, vocês têm vários órgãos estaduais com essa capacitação e com essa, digamos, missão estratégica. Eu aqui, um mês atrás, estava dando uma palestra no IPT em São Paulo, um órgão fortíssimo, com uma grande importância dentro do Estado de São Paulo. Essa capacidade de peritagem e de ser uma base técnica. A mesma coisa, por exemplo, que eu acho que é importante nesse momento ressaltar, é o engajamento de um órgão técnico em políticas de Estado, e políticas de governo. Por exemplo, nós estamos numa fase agora de crise financeira do Estado. É óbvio que a mobilização de competência técnica que está disponível aqui na Cientec é fundamental para a economia de água, para a economia de energia elétrica, disso, daquilo, para decisões de governo com relação a compras públicas, etc. É uma questão só de gestão estratégica e de mobilização, né? Então, esses aspectos todos, tá certo? A capacidade toda de uma forma capilar, interagir com a sociedade como um todo e produzir de uma forma, digamos assim, direta e, digamos assim, participativa esse processo todo de inovação, de melhoria, é fundamental, tem em qualquer lugar do mundo. Vários estados têm, o CETEC em Minas Gerais é uma organização muito forte. No Rio de Janeiro tem várias organizações, tem o INT, que é federal, mas está lá no Rio de Janeiro, né?
enfim, em todo o país vocês têm, se vocês olharem em países industrializados, é muito comum ter, a Alemanha, por exemplo, com as organizações Fraunhofer, né? Agora, do ponto de vista estratégico, então, acho que é fundamental. Do ponto de vista estratégico também, como o Odilon colocou, é importante dizer que uma instituição técnica é composta por infraestrutura, né, de prédio, organização, equipamentos. O Centec está muito bem organizado, mas é composto por pessoas também e por uma outra coisa intangível, que são relações dessas pessoas com a comunidade. A Centec tem tudo isso, isso é um patrimônio. A parte intangível desse patrimônio vai muito mais além do equipamento, de prédios, de área física e das próprias pessoas, que são a conexão. Eu, ao longo do tempo, pude, em diferentes oportunidades, ver o tipo de conexão e a importância da Centec em ajudar um número muito grande de empreendimentos, de empresas, e de ajudar o Estado também a tomar decisões. Finalmente, então, a questão operacional. Como disse o Odilon, os problemas operacionais certamente existem. Nesse momento, então, cabe, obviamente, uma reflexão sobre que medidas de gestão operacional têm que ser implementadas. Mas é importante que se tenha uma política de Estado e a participação do Estado no seguinte sentido: olha, ok, se o rendimento, se a efetividade, se a eficiência da organização está deixando a desejar, vamos atuar sobre isso, vamos refocar, vamos aumentar a eficiência, a efetividade. Agora, é importante que uma instituição dessas é absolutamente necessária para o país, né, e ela já está instalada aqui, né, quer dizer, não precisa construir. Então, é uma questão fundamental de discutir o seguinte: ok, como eu posso fazer agora para que aumente a eficiência, a eficácia, a efetividade, e que ela se engaje de uma forma muito mais direta nesse momento de crise. Então, precisa ter um diálogo muito forte, uma participação do próprio governo, eu acho, no sentido de discutir a instituição como uma solução, justamente uma ferramenta para ajudar na solução nesse momento difícil que o Estado está atravessando. Muito obrigado.